paz do Senhor Jesus, querido, estamos em mais um momento, somos todos um, onde Deus tem nos capacitado, nos preparado para 2025, onde Deus tem tratado grandes coisas, mas hoje Deus quer abrir um parênteses sobre dentro da religiosidade. Você não escutou errado. Sabe por quê, querido? Quando nós ouvimos no versículos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nas parábolas de Cristo, na trajetória de Jesus, aos 30 anos, ele começa algo chamado cristianismo. Ele começa a pregar, chamando os seus 12 discípulos, que logo depois se tornariam apóstolos. Sabe, querido, mas eu começo a entender, e eu abro um parênteses aqui para o que Deus quer falar conosco, dentro daquilo que nós estamos falando, o que é a religiosidade. Deus está querendo tratar isso chamado hoje, na hora chamada agora, dentro do meu coração, dentro do seu coração. Você não está ouvindo errado, querido. Sabe por quê? Quando nós começamos a compreender que Jesus foi apresentado no templo judaico, ele vivenciou toda a trajetória sua até os 30 anos dentro de templos judaicos. Nós vemos parábolas, nós vemos passagem que Jesus, quando criança, ia ao templo judaico. E dentro dos 30 anos, no início, ele ia ao templo. Então ali Deus começa a exercer algo chamado mudança de cenário. Deus começa a transformar para que se torne o cristianismo que nós conhecemos hoje. Mas sabe, querido, lógico que dentro desse contexto todo, nós vemos que Deus não se importa tanto com a situação da religião, dentro dos parâmetros de Cristo, claro. Porque tudo que é dentro, ele nos capacita, ele nos faz compreender, ele aprimora a nossa mente, sabe? Mas quando nós abrimos um parente muito grande aqui, eu não vou abrir muito porque eu não quero que o vídeo fique extenso, mas sabe, querido, algo que Deus tem trabalhado no nosso coração é sobre que nós não devemos julgar. Nós não podemos pegar esse hábito para nós de querer julgar, de querer condenar, porque a palavra diz que quando julgamos nós automaticamente somos condenados. Então, querido, Deus está querendo trabalhar que nós possamos compreender, entender, porém algumas coisas nós não devemos compactuar, sabe, querido? Mas aqui é algo para nós falarmos mais lá na frente. O que Deus está querendo é que nós compreendamos o princípio de tudo, que nós começamos a abrir a nossa mente para que o que Deus tem e o que Deus quer de nós, o que Deus quer para nós. Sabe, querido, é uma diferença muito grande quando nós queremos condenar, julgar ou ajudar. Então Deus está querendo nos ajudar a vivenciarmos algo chamado uma fé sem ter o rótulo de uma religião. Sabe por quê? Quando nós começamos a abranger a fé como princípio e Cristo como a base, que é a essência principal para que nós possamos assim viver uma vida segundo a vontade dele, segundo os costumes dele. Porque quando nós olhamos os discípulos, cada um tinha uma característica. Um era mais rebelde do que o outro, mas automaticamente o ensinamento de Cristo era o mesmo. Mas ele respeitava o período de cada um. Aí é que está a grande diferença. Quando nós respeitamos, automaticamente o Espírito Santo ele tem uma liberdade maior para trabalhar nessa vida. E é o que exatamente Deus quer fazer conosco. Eu tenho falado com um pastor, um amigo meu, e eu fico muito assustado quando a gente ficou um período sem se falar e Deus está fazendo a mesma coisa com ele. Lógico que não é na mesma, sabe? Mas a base do ensinamento é o mesmo, sabe? O fundamento da palavra é a mesma. Então, por quê? Porque Deus está querendo fazer algo novo, algo extraordinário, fora do rótulo da religiosidade, mas dentro do cristianismo, dentro do que é padrão de Cristo para nós. E onde nós estamos tirando essa base toda? Dentro da palavra de Deus. Sabe,
mas Deus tem dado ensinamentos tão básicos para nós, para que todos aprendemos juntos, todos nos conectamos juntos, por isso que somos todos um. Aí depois vai entrar a palavra de Deus, mas não estamos fora. Sabe por quê? Porque Deus tem dado base bíblica para nós, mas nós não estamos distorcendo, nós simplesmente não estamos dando rótulo para a religiosidade dentro do cristianismo que alguns exercem dentro de uma fé, dentro de uma religião. Nós estamos tirando esses padrões para viver uns padrões de que Deus tem nos preparado dia após dia, palavra após palavra. Então, querido, o que Deus está querendo fazer aqui é algo novo, é algo extraordinário, algo que Deus está nos lapidando. E é algo tão simples que todos nós começamos a compreender, todos nós começamos a entender o processo que Deus tem para nós. Sabe? Então fique com essa pequena meditação, amanhã nós estaremos continuando falando sobre essa situação, porque para que o vídeo não fique muito extenso. Mas, querido, tudo está relacionado a uma coisa chamada fé extraordinária. É a fé que Deus está querendo nos dar. É o ensinamento que Deus está querendo nos dar. Não de que nós somos melhores, não. Mas que Deus está nos dando algo diferente. Somente isso. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos capacita, Pai. Pai, que nós possamos ter a mente aberta, mas não aberta, Pai, para as coisas do mundo. Não. Mas aberta para as coisas que vêm do céu. Aquilo que vem, ó Pai, de padrão celestial para nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos. Nos capacite. Tira de nós, ó Pai, esse rótulo dentro de nós, que nós temos a base, sim, Pai. Porque um dia nós já fomos católicos, outro dia nós já fomos judeu, outro dia nós já fomos, ó Pai, não sei a religião. Ou até mesmo como foi comigo dentro do cristianismo, que é aquele, ó Pai, que veio do cristianismo, porém ele se tornou a palavra chamada de evangélico. Mas, Pai, que nós possamos compreender que nós somos irmãos em Cristo Jesus e que nós possamos aprender cada dia mais aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, graça e paz. Até amanhã. Que nós possamos darmos continuidade e que Deus possa estar falando e nos capacitando e muito mais do que isso, nos preparando para aquilo que Ele tem para nossas vidas. Fora daquilo que nós estamos falando, que é de alguma religião. Não, o que Deus está querendo nos dar é uma fé fora dos padrões religiosos, porém dentro do que é padrão bíblico, dentro do que é de Cristo. Amém? Que nós possamos não sair muito fora daquilo, ou melhor dizendo, não é que nós estamos saindo fora, é algo tão novo que eu não sei explicar. Mas eu estou vivendo, querido, julgando menos e aprendendo mais, sabe? Aprender mais do que dentro de uma caixinha chamada religiosidade, sabe? Abrindo a minha mente, expandindo, é isso que Deus está fazendo, expandindo para aquilo que Ele tem para nós. Mas fica conosco, aprenda conosco, vivencie essa novidade conosco, porque Deus está nessa situação, Deus está nesse ensinamento. É o que nós já te agradecemos, querido. E já que você está até agora, compartilha para a glória de Deus. Jesus te abençoe.